A primeira, provavelmente, uma mãe com problemas mentais. Uma mãe que tem demência. Porque para que uma mãe deixasse o seu filho e o abandonasse logo após o parto, ela não é uma mãe que tem uma condição mental boa, saudável. E talvez nós também podemos pensar num segundo modelo de mãe, que seria uma mãe depressiva, uma mãe que sofre uma angústia muito, muito profunda. E nesse momento de angústia tão grande, nós não sabemos quais foram as circunstâncias do parto, as circunstâncias do nascimento da criança, mas ela decide abandonar o fruto do seu ventre. Mas também podemos até pensar num terceiro modelo materno, se contextualizamos a história para os nossos dias, de uma mãe que talvez foi viciada em crack e que no seu desespero ela ainda tinha um pouquinho de lucidez e ela viu que ela não tinha condições de dar um suporte para essa criatura que havia nascido. Então ela decide, talvez com o melhor das intenções, abandonar esse bebê na porta de talvez uma família rica num bairro nobre da cidade e deixa ali aquela criatura. Mas, irmãos, nós vemos que se voltarmos ao Antigo Oriente Médio, essa história não é somente uma história fantasiosa, mas uma história real. É a história do povo de Israel. E eu gostaria de convidar a igreja neste momento a abrir as suas Bíblias em Ezequiel capítulo 16. Nós vamos ficar nesse capítulo hoje, nessa manhã. Por favor, abramos as nossas Bíblias e estudemos juntos qual é a mensagem que Deus tem para nós no capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Gostaria de dizer aos irmãos que este é um dos maiores relatos de toda a Bíblia do amor de Deus pelo seu povo. Mas não digamos somente ao povo de Israel, do amor de Deus pelo indivíduo, por você e por mim. Mas vemos nessa história o perfeito quadro do amor de Deus do Antigo Testamento. Nós não estamos falando de Jesus depois da revelação da graça ou do Novo Testamento. Não, nós estamos falando do Deus do Antigo Testamento, que muitos cientistas hoje em dia e muitas pessoas tentam pintar como um Deus tirano, como um Deus opressivo, como um Deus sem misericórdia. Prestem atenção nessa passagem. Vamos começar no versículo 4 ao 6. Vamos ler Ezequiel, versículos 4 ao 6. Leia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apedou de ti olho algum, para te fazer coisa disto, compadecendo-te de ti. Fostes lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nascestes. E, passando em junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue, e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Versículo 8. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, Prestem atenção nessa parte. E cobri a tua nudez, o que nos faz lembrar um pouquinho do relato da história do Éden, após a queda de Adão e Eva. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Irmãos, o primeiro conceito que fica bem claro no texto de Ezequiel é que o manto de justiça de Deus é apresentado gratuitamente ao seu povo, a todo aquele que se encontra envolto em pecado e na rebelião do pecado. Deus oferece gratuitamente o seu manto, e oferece com amor, com carinho. Mas, com o passar do tempo, essa criança que recebe aquele apoio, aquele acolhimento do pai, ela
cresce e ela se torna um pouco indiferente a todo esse cuidado e esse amor e esse resgate do pai por ela. E ela começa a menosprezar tudo o que ela teve através desse pai. Acompanhe comigo o versículo 11 ao 13 do mesmo capítulo. No versículo 11 ao 13, lemos o seguinte: E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e pus um pendente na testa, e brinco nas orelhas. Adventistas do sétimo dia, olha a linguagem que está sendo usada aqui. E brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Versículo 15. Mas confiastes na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo que passava para seres dele. Gostaria de convidar os irmãos, por favor, tenham o texto de Ezequiel marcado e acompanhem o texto de Apocalipse 17, versículos 3 ao 5. Apocalipse 17, versículos 3 ao 5. É um texto conhecido, mas gostaríamos de comparar e contextualizar esses dois textos que têm uma mensagem para nós nessa manhã. Apocalipse 17, versículo 3 ao 5. Copiando o exemplo da irmã Rebeca, quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Amém? Podemos ler? Vamos ler juntos esse texto. É conhecido, mas vamos ler juntos. Apocalipse 17, versículos 3 ao 5. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, ou em outras palavras, de cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Irmãos, não parece um pouco estranho, principalmente nós, no nosso contexto de adventistas do sétimo dia, que conhecemos o espírito de profecia, que Deus esteja falando ao seu povo, e ele fala que ele mesmo pôs o colar, o ouro, os braceletes e os brincos na orelha da sua filha, do seu tesouro, daquela que representava o seu povo. Não é um pouco estranho? Irmãos, a apostasia de Israel foi tão grande, tão profunda, que Deus já não conseguia se comunicar com o povo numa linguagem normal, de pai para igreja, ou de Deus para a igreja. Ele tinha que usar símbolos pagãos, aquilo que estava fora do plano de Deus, porque Deus nunca se preocupou com o teu exterior, Ele se preocupou com o teu interior. Nós sabemos o significado do uso das joias e do ouro, e gastar tanto para se enfeitar, para chamar a atenção para o eu, para a beleza externa, e esquecendo a beleza interna, a beleza de coração e de alma. Mas Deus tem que falar em termos pagãos para Ele poder comunicar a mensagem para o seu povo, porque o seu povo já não entendia a mensagem de Deus. Voltamos a Ezequiel, capítulo 16, e agora vamos ao versículo 20 ao 25. Ezequiel 16, 20 ao 25. Prestem atenção no que Deus diz ao seu povo neste momento. Além disto, tomaste a teus filhos e a tuas filhas, que me tinha gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição?
Lembre-se que não está falando somente da prostituição física, mas a espiritual. E nós não estamos falando dos edomitas, dos filisteus, dos amorreus. Nós estamos falando do povo de Israel sacrificando, literalmente sacrificando os seus filhos para agradar os deuses pagãos. Versículo 21. E mataste a meus filhos e o entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as suas abominações, nas suas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóboda e fizeste lugares altos em cada rua. A cada canto do caminho edificaste teu lugar alto e fizeste abominável tua formosura. E alargaste os teus pés a todos os que passavam e multiplicaste as tuas prostituições. Vemos aqui uma palavra um pouco diferente, abóboda. Nós vemos aqui que ele não está falando de altares comuns, como aqueles que a gente tem em mente nas lições da escola sabatina, que a gente vê Abraão por uma pedra, depois outra, um pouquinho de palha em cima e sacrifica o cordeiro ali. Não. Eles dedicavam um altar especial para a adoração dos ídolos. Uma abóboda é um altar em que temos esse formato de uma casinha e pedras de forma bem distribuída embaixo e um altarzinho com uma maisinha ou talvez algum outro tipo de móvel onde se põe ali, com todo respeito e todo cuidado, o seu ídolo e se adora aquele ídolo como se fosse um templo de culto para aquele ídolo. E a esse ponto chegou o povo de Deus. A esse ponto chegou o povo de Deus naquele tempo. Acompanhe os versículos 30 ao 33 agora. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Edificando tua abóboda ao canto de cada caminho e fazendo teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebeste os estranhos e dava os dons, os presentes, tudo que ela tinha para agradar aquelas pessoas com quem ela se prostituía, ou talvez os clientes, mas ela não recebia os clientes. Ela se dava e pagava para que ela recebesse aquelas pessoas, aqueles ídolos. Irmãos, essa é uma condição que se gera quando nós decidimos abandonar a casa do Pai. Quando nós decidimos abandonar o caminho de Deus, que vai muito além da igreja, vai também em encontro ao que nós vivemos nas nossas casas, nos nossos lares, e o que nós vivemos quando ninguém olha para nós, quando ninguém nos vê. Porque caráter é o que nós somos, quando ninguém está olhando. Respeitamos as leis de trânsito só quando tem a polícia? Nós tratamos bem as pessoas só quando tem as duas pessoas olhando para manter as aparências? Não, irmãos. Se gera outra condição. A busca pelo pecado se torna tão intensa e tão atrapante, tão atraente, que a pessoa começa a usar os dons que Deus dá à pessoa para agradar o mundo e agradar as pessoas do mundo e o estilo de vida do mundo. Acompanhe-me agora com o versículo 37. Olha o que o Senhor diz. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitastes, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-lo-eis contra ti, em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E versículo 41, e queimarão as tuas casas e com fogo executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Ou seja, Deus está te dando uma mensagem, e está me dando uma mensagem nesse momento, muito simples. Irmãos, com Deus não se brinca. Amém. Deus é um Deus de amor.
Deus é um Deus de misericórdia. Mas não se equivoque, não se engane. Com Deus não se brinca. Juízo é uma coisa séria, não é uma coisa fantasiosa. Preste atenção também de que no momento que Ezequiel usa essa linguagem, essa figura de linguagem, ele está dizendo também ao povo de Israel naquele tempo, de que se nós persistimos na dualidade espiritual, eu estou com um pé na igreja, mas também estou com um pé na idolatria. Eu sirvo a Deus e sirvo aos meus ídolos. Eu perco o manto da justiça de Cristo. E isso, irmãos, pode ter consequências eternas. O título de adventista do sétimo dia ou o título de cristão não vai fazer diferença. A vida de adventista ou a vida de um verdadeiro cristão é o que vai fazer a diferença entre vida eterna e morte eterna. Mas não somente isso. Aquilo que você poderia fazer de utilidade para o teu próximo hoje depende das decisões que você faz hoje, não no futuro. Qual é a raiz do problema do povo de Israel, que tem tanta atração pela idolatria? Nós vemos naquele tempo que eles tinham esse costume, porque eles não tinham televisão, não tinham internet, não tinham outras atrações que nós temos hoje, então eles se voltavam à adoração de ídolos. E nós podemos pensar, puxa vida, mas que graça tem ficar adorando uma estátua de pedra, de barro ou de madeira? Não tem sentido nisso. Mas era o costume do povo. Nós pensamos que uma vez essa teologia que envolve as igrejas evangélicas do nosso tempo, de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que essa vai ser também a realidade da igreja adventista. Mas, irmãos, preste bastante atenção de que a raiz do problema começou muito tempo atrás. Muito tempo atrás, no tempo de um juiz chamado Samuel. Os irmãos podem lembrar qual que foi a raiz do problema do povo de Israel naquele tempo, no tempo de Samuel? Quererem um rei. Exatamente. O que eles queriam? Um rei. Eles não queriam ser guiados por Deus ou por uma nuvem. Eles queriam um rei. Mas o que realmente eles queriam? Por que eles queriam um rei? Para ser igual aos Exatamente. Eles perderam a identidade. Eles não queriam ser nação escolhida. Eles queriam ser como os outros. Será que a igreja adventista corre o mesmo risco hoje? Mas agora, e antes de você pensar na igreja adventista como uma instituição, será que eu não corro o mesmo risco hoje de querer parecer como o mundo? De querer parecer como as minhas amigas do trabalho, com os meus amigos do trabalho, do futebol, de onde for? Será que esse não é um risco que nós corremos? Eu para parecer um pouco mais moderna, ou para não parecer careta, ou para não parecer antiquada, eu vou pôr uma roupinha assim, mais desse jeito, daquele jeito, e em vez de honrar a Deus com a minha forma de vestir, eu vou agradar as pessoas ao meu redor. Ou, em vez de fazer tal coisa, ter tal hábito, eu vou fazer o que os meus amigos fazem, eu vou acompanhar os programas que os meus amigos acompanham. Um pensamento para nós meditarmos. Mas existe uma surpresa em todo esse capítulo, e depois de todo esse relato de Ezequiel, que nós estamos só pesquisando alguns versículos em contexto, mas eu encorajo a você, de forma individual, a cada um de vocês, estudem o capítulo de Ezequiel 16 e estudem-o na primeira pessoa. Você se ponha no lugar dessa história e leia o versículo 60, o que ele diz para nós, a surpresa dessa história. Presta atenção, versículo 60 de Ezequiel 16. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Amém. É o Deus do Antigo Testamento um Deus mau?
vingativo, intolerante? Não é Ele um Deus de amor sem igual, inexplicável? Irmãos, por maior que seja a minha rebeldia e a tua rebeldia, existe graça e poder suficiente para que nós voltemos à casa do Pai e sejamos o que Ele espera de nós. Amém. Irmãos, Deus é amor. E Ele não deixa de lutar pelo seu povo e de amar aquilo que é seu. Ele não tem essa mentalidade consumista de que você usa hoje e amanhã joga fora para pegar algo mais novo, algo melhor. Não, Ele valoriza aquilo que tem. Esse deve ser o nosso exemplo. Principalmente com aqueles que um dia estiveram aqui e hoje não estão mais. Valorizemos aquelas joias, porque para Deus eles e elas são joias. Irmãos, como essa história se aplica a nós nesse tempo? Por que Deus utiliza uma linguagem tão forte, uma imagem tão gráfica, com o símbolo de uma prostituta, para se referir ao seu povo? Por quê? Existe somente uma resposta. Deus está chamando ao seu povo hoje para ser um povo íntegro. Amém. Para ser um povo íntegro, sem dualidade espiritual, sem um pé no mundo e um pé na igreja. Irmãos, é fundamental compreender que a alegoria de Ezequiel 16 nos fala hoje. Eu e você somos esse bebê abandonado. Eu e você somos essa prostituta imperiosa. Não nos enganemos, irmãos, e pensar que nós temos um pouco mais de conhecimento, um pouco melhor condição uns do que os outros, um pouco mais de tempo na igreja, que nós somos melhores uns do que os outros. Não. Todos nós somos pecadores, lutamos com dificuldades diferentes, mas Deus ama a todos nós, a você e eu. E Deus chama você e eu para vivermos de pé, de forma valorosa, no tempo em que nós vivemos hoje, numa sociedade decaída, moralmente, espiritualmente e de várias outras formas. Uma sociedade doente, mas que não deve ser a nossa condição. Irmãos, buscamos o mal por não ocupar a mente com coisas produtivas, com coisas positivas. Nós perdemos tempo com coisas irrelevantes. No nosso país, no nosso contexto, pelo menos no Brasil, a ruína do nosso país. Rede Globo, carnaval, futebol. Me desculpa, vocês sabem que eu amo futebol, gosto de brincar de futebol, mas cada um de nós tem que ver onde nós devemos vencer. Você brincar, se exercitar é uma coisa. Agora, você viver atrás de ídolos ou de pessoas que não estão nem aí com a sociedade e só estão trazendo mal para o nosso mundo, porque pessoas gastam tanto dinheiro, investem tanto tempo em coisas que são tão fúteis e esquecem, são indiferentes ao próximo. Não se compadecem, não tomam tempo para ajudar aquelas pessoas em necessidade, ou até mesmo para ter comunhão com Deus, para meditar na palavra de Deus. Quais são os altares que nós devemos derrubar hoje? Não amanhã, hoje. Netflix, talvez? Rede Globo? Companhias que são patrocinadoras da agenda do LGTB, companhias que projetam tanto mal através de novelas e filmes e espiritualismo e tantas outras coisas que só trazem trevas à alma. E nós vamos estar apoiando, ou como o exemplo de Ezequiel, vamos ainda estar pagando dinheiro para investir em coisas que destroem a alma. Irmãos, será que o Facebook não é o ídolo que você tem? Será que você não está gastando tempo demais com aquilo? Talvez até é bom. Talvez você pode fazer coisas boas através do Facebook. Mas quanto tempo você gasta na palavra de Deus e quanto tempo você gasta na internet? Talvez
O teu estômago não é o altar que você tem de idolatria? O Senhor já não tinha te dito faz algum tempo atrás que aquele artigo ou aquele outro artigo de alimentação não deve ser uma coisa que você deve ingerir? E você ainda está insistindo na teimosia de comer aquilo que não deve comer? Ou de tomar aquilo que você não deve tomar? Será que o eu não é o ídolo que você tem? Talvez de querer parecer melhor do que outro, querer parecer mais inteligente ou mais capaz do que outro. Eu não sei qual é o teu ídolo, você sabe. Talvez eu estou falando aqui para alguém que não tem nenhum ídolo, não sei. Mas o Senhor tem uma mensagem para quem servir. Tome posse dessa mensagem. Derrubemos os altares de idolatria dos nossos lares hoje. Altares que têm afetado não somente a nós, mas também aos nossos filhos. E de forma simbólica, não estamos nós entregando os nossos filhos à idolatria e sacrificando eles com o que nós permitimos que eles vejam e consumam nos nossos lares? Irmãos, hoje o teu pai te faz um chamado à integridade. A definição de integridade, segundo o dicionário, é a qualidade de possuir princípios morais firmes, o estado de ser completo e sem divisões. Mas eu gostaria de deixar bem claro com os irmãos o seguinte conceito. Por favor, preste atenção nesse conceito. Para Deus, as tuas decisões importam mais do que os teus acertos. Porque Ele sabe do que nós somos constituídos, de pó e de barro. Ele sabe que nós somos falhos e fracos. Mas para Deus, Ele não se importa tanto com o que você consegue fazer de certo ou o que você fez de errado, mas a tua decisão em primeiro lugar. Porque é na decisão, não na ação, mas na decisão que começa a vitória. E em segundo lugar, lembre-se de que no momento em que você derrubar e abandonar o ídolo, e que você escolher ser uma pessoa íntegra diante de Deus, você vai encontrar satisfação. Você vai encontrar um prazer que você nunca teve na tua vida. Não vai ser um êxtase, como as pessoas que andam no mundo, às vezes têm atividades que deixam elas lá em cima num dia e lá embaixo, se sentindo como um lixo no outro. Não é esse o tipo de prazer que Deus te oferece. Não é somente um conceito emocional. É um estado de espírito permanente. É a paz do céu. Amém. Escolha hoje a integridade. Amém. Para terminar, ou para concluir essa mensagem, eu gostaria de deixar com irmãos 5 conceitos que nós vimos no capítulo de Ezequiel, capítulo 16. O primeiro, o inexplicável e incompreensível amor do Deus do Antigo Testamento. Alguém vem falar com você, dizer que o Antigo Testamento foi abolido, ou o Deus do Antigo Testamento é uma coisa ridícula, não é um Deus de amor. Mostra para ele com a Bíblia, com Ezequiel capítulo 16, que Deus sim é um Deus de amor. Em segundo lugar, lembre-se sempre de quem realmente nós somos. Nós não somos aqueles santos que deveríamos ser, podemos ser pela graça de Jesus, mas lembre-se que pelo manto de justiça que Deus nos oferece gratuitamente, nós podemos deixar de ser aquela pessoa pecaminosa e rebelde e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Em terceiro lugar, nós não temos desculpa para desistir. Não temos desculpa, porque existe graça e poder suficientes e oferecidos a todos nós para vencermos. Irmãos, a misericórdia e a graça de Deus são algo inexplicáveis, incompreensíveis, mas elas são reais.
não somente para nos perdoar do pecado, mas para nos resgatar do pecado. Amém. Em quarto lugar, lembre-se, não caia na mentira do inimigo, de que é impossível vencer o pecado. Isso foi a acusação de Lúcifer no céu. Ele falou que não era possível cumprir a lei de Deus. Mas Deus diz na sua palavra, em Judas, no versículo 24, de que Deus vai preparar um povo santo que esteja de pé para o dia da sua vinda. Amém. Ele não chama você para ser perfeito, como perfeito é nosso Pai que está nos céus, se é uma coisa impossível, inalcançável. Ele não está falando para você ser íntegro. Se José não tivesse conseguido, se Jó não tivesse conseguido, se Enoque não tivesse conseguido, não é bíblica essa doutrina é humanista, é uma teologia falsa, porque Deus diz, sim, pela graça é possível vencer. Amém. Vença em nome de Jesus, com Deus, não pelas tuas próprias forças. E por último, irmãos, gostaria de estender um convite a você e a mim. Deixemos o mundo e as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amemos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa alma, e hoje escolhamos a integridade. Amém. Amém.